Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo veio Jesus à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres. Enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar um ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhes: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Todos davam testemunho a seu respeito, admirados com as palavras cheias de encanto que saíam da sua boca, e diziam: Não é este o filho de José? Jesus, porém, disse: Sem dúvida vós me repetireis o provérbio: Médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui em tua terra tudo o que ouvimos dizer que fizeste em Cafarnaum. E acrescentou: Em verdade eu vos digo que nenhum profeta é bem recebido em sua pátria. De fato, eu vos digo, no tempo do profeta Elias, quando não choveu durante 3 anos e 6 meses, e houve grande fome em toda a região, havia muitas viúvas em Israel. No entanto, a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva que vivia em Sarepta, na Sidônia. E no tempo do profeta Eliseu, havia muitos leprosos em Israel. Contudo, nenhum deles foi curado, mas sim Naamã o sírio. Quando ouviram estas palavras de Jesus, todos na sinagoga ficaram furiosos. Levantaram-se e expulsaram da cidade. Levaram-no até o alto do monte sobre o qual a cidade estava construída, com a intenção de lançá-lo no precipício. Jesus, porém, passando no meio deles, continuou seu caminho. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus entra na sinagoga, lê o livro do profeta Isaías e diz: O Espírito do Senhor está sobre mim e ele me consagrou com unção. Jesus está assumindo essa profecia, dizendo que ele é o Messias e o Espírito paira sobre Cristo. No entanto, Jesus vai ser rejeitado por dizer que ele é Deus e tentam jogá-lo do precipício, mas ele continua a sua missão. Porque quem o guia é justamente o Espírito Santo. E essa relação profunda entre Jesus e o Espírito Santo se dá desde o início do Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 35, quando o Espírito Santo desce, paira sobre Nossa Senhora, gerando no ventre virginal de Maria, de forma milagrosa, o Filho de Deus. O Verbo de Deus se faz homem no seio virginal de Maria por obra do Espírito Santo. A partir desse momento tem uma união indissolúvel entre Jesus e o Espírito. O Espírito Santo vai fazer parte de toda a vida de Jesus, do momento da encarnação do Verbo no seio de Maria até a sua ascensão ao Pai. Nossa Senhora caminha para encontrar Isabel, leva a palavra, o Verbo de Deus no seu ventre. Isabel, quando escuta a saudação de Nossa Senhora, também fica cheia do Espírito Santo. É o Espírito quem guia Cristo e Nossa Senhora, assim como é o Espírito que guia a Igreja. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo guie a nossa igreja, a nossa comunidade, que ele possa guiar também a nossa vida como guiou a vida de Jesus. Na apresentação do menino Jesus no templo,
O velho Simeão vai fazer profecias, também instruído pelo Espírito Santo. Todas as principais ações de Jesus se dão no Espírito. Todos os momentos da vida de Jesus são repletos do Espírito. Na vida pública, Jesus ele é batizado por São João Batista nas águas do Rio Jordão. Embora ele não precisasse desse batismo, ele entra na fila dos pecadores para ser batizado no batismo de conversão, para nos dar o exemplo. O batismo de Jesus é a antecipação da sua paixão, morte e ressurreição. Nesse momento, o Espírito paira sobre Jesus e João dá testemunho. Este é o Filho de Deus. Na cena do batismo, a voz do Pai diz: Este é o meu Filho amado, escutai o que ele vos diz. Assim o Espírito vai guiar Jesus para o deserto, os 40 dias de preparação para a sua vida pública. Ali Jesus vence a tentação, também pela força do Espírito Santo. Irmãos e irmãs, quando Jesus retorna do deserto, ele entra na Galileia e vai entrar também na sinagoga para ensinar e assumir a sua missão diante de todos. Entrando na sinagoga, Jesus diz, como no evangelho de hoje, o Espírito do Senhor está sobre mim. Queridos irmãos e irmãs, a partir daí Jesus começa a sua vida pública. Todas as suas palavras, gestos, ações, todos os milagres, todos os passos da vida pública de Jesus são guiados pelo Espírito Santo. Em Lucas 10, 21, Jesus exulta de alegria no Espírito Santo, porque o Pai revela aos discípulos, em especial a Pedro, que ele é o Filho de Deus. Em Lucas, capítulo 11, versículo 13, Jesus mostra que o Pai dará o Espírito Santo a todas as pessoas que o pedirem. Então, para ser inundado, revestido pelo Espírito Santo, nós devemos rezar: Vinde, Espírito Santo. Devemos clamar também na fila da comunhão ou de joelhos em adoração na igreja, pedindo que o Espírito Santo venha sobre nós. O Espírito será dado àqueles que o pedirem. Nós precisamos pedir esse revestimento do Espírito sobre nós com fé. Em Lucas capítulo 12, versículo 12, o Espírito Santo é aquele que vem para nos ensinar o que nós devemos dizer. Vai instruir as nossas palavras, vai nos dar sabedoria para falar e para silenciar também quando necessário. No final do Evangelho de São Lucas, já ressuscitado, Jesus diz, capítulo 24, versículo 49, pede para que os discípulos possam receber o Espírito Santo para anunciar o Evangelho e também perdoar os pecados. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. Irmãos e irmãs, vamos pedir esta graça de que, assim como o Espírito Santo está do início ao fim da vida de Jesus, que na nossa vida o Espírito Santo possa nos conduzir todos os dias, em todos os momentos. Viva o dia de hoje, viva essa semana à luz do Divino Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.